Amém. Antes de começar a entrar na palavra propriamente dita, nós no último mês, vamos dizer assim, nós temos recebido várias palavras de avivamento, várias palavras sobre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? E antes disso, vocês sabem o que vem antes de um avivamento? Vem o arrependimento. E o que vem antes do arrependimento? O temor a Deus. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre temor. Eu quero ministrar sobre o temor a Deus. O título dessa ministração é A Morte pelo Pecado. Ela pode parecer um pouco pesada, a morte pelo pecado, mas o pecado, ele traz a morte na vida das pessoas. E eu quero trazer um texto que está lá em Romanos 5, do 12 ao 15, para começar a falar para vocês sobre esse tema, que ele às vezes é pouco discutido dentro da igreja, mas ele é muito importante, porque ele traz um direcionamento, ele traz o temor a Deus, e consequentemente a gente tem um arrependimento e o avivamento ele vem de forma automática. Mas vamos começar vendo o que Romanos 5, do 12 ao 15 fala. Quem quiser acompanhar está no telão, mas eu vou falar aqui também. Romanos 5, do 12 em diante. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, até a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, mas que desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus que nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça que um só homem deu, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, essa palavra ela fala sobre o pecado e a salvação. São dois extremos, eu não sei se vocês conseguem entender. O pecado que traz a morte e a salvação que vem através de Jesus Cristo. O temor que eu falo é ter o temor justamente dessa morte, né? Que a morte, ela realmente, ela acaba com tudo aquilo que a gente tem predeterminado. Se Deus ele escreveu algo na para a nossa caminhada, e se a gente entrar no meio de pecados, há a morte, né? Mas Jesus Cristo, ele trouxe a salvação. É isso que o texto nos revela, né? Então, o verdadeiro avivamento, ele vem através do arrependimento, né? Se a gente quer viver aquilo que os profetas falaram nesses tempos que estiveram aqui, nós vamos ter que se arrepender de qualquer forma. Nós vamos ter que buscar esse arrependimento para ter o avivamento. Senão, a presença real, ela não vem para as nossas vidas. Por que eu falo a presença real? Porque às vezes a gente fica alegre, mas a gente fica aquela alegria superficial. Aquela alegria ela não entra dentro do nosso coração, aquele avivamento não entra no nosso coração. Pessoas, os profetas, ele tem aquilo de trazer algo para a gente ficar feliz, alegre, cheio da presença de Deus, mas se a gente não buscar o arrependimento, buscar o verdadeiro avivamento lá no nosso secreto, lá no nosso íntimo, esse avivamento ele não fica, né? Ele vai embora se a gente não busca isso, né? Então, isso faz com que a gente busque o verdadeiro avivamento, faz com que a gente busque o arrependimento perante a Deus. Deus, ele é um cara bom, ele não quer trazer morte para as pessoas, pelo contrário, ele quer que a gente tenha vida, porque senão ele não teria dado a vida do próprio Filho, do próprio Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter essa vida com ele. Porém, o mundo, ele tenta acabar com algo que a gente tem. Eu não sei se você já parou para perceber, e eu sempre insisto nisso. O mundo, ele tem a capacidade de fazer com que a gente se desvie das coisas de Deus.
O mundo ele tem essa capacidade através do quê? De músicas, através de novelas, através do que passa na televisão, através de filme, através de tudo que a gente vê fora da igreja. Às vezes acontece de que algo que não parece ser pecaminoso, algo que não parece ser do mal, às vezes tem um mal por trás daquilo que foi feito, né? Mensagens subliminares, às vezes a gente pelos nossos olhos não vê, mas tem um mundo todo espiritual passando aqui por trás, a gente não vê, algumas pessoas conseguem ver um mundo espiritual passando aqui por trás, anjos, demônios, pessoas conseguem ver, mas a grande maioria não consegue ver. E aí é que está a graça do negócio, porque a gente tem que acreditar em algo que a gente não pode ver, né? E essas coisas realmente acontecem. Então, o arrependimento vem do temor que nós temos a Deus, né? Lá em Atos 2:38 fala, né? Pedro falando, né? Logo depois do Pentecostes, né? Quem se lembra, quem já leu em Atos, houve no comecinho ali um Pentecostes, que foi a vinda do Espírito Santo aqui para conosco. E logo depois que o povo recebeu aquilo de Deus, Pedro, ele começou a dar um sermão, e numa parte desse sermão ele fala, Pedro respondeu, arrependam-se a cada um de vocês que seja batizado em nome de Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar, né? Prestem atenção no que está falando ali. Começa com arrependimento, né? Ali, aquelas pessoas que já estavam naquela sala, eram 100 e poucas pessoas, elas já estavam buscando algo de Jesus, elas já tinham um coração voltado para Jesus. Então essa instrução foi para que todas aquelas outras pessoas que chegaram depois do avivamento, que começou todo aquele tumulto, Pedro ele estava dando um direcionamento para essas pessoas. Começou como? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e os seus pecados sejam perdoados. Então o que essa palavra quer falar? Arrependam-se para que o batismo do Espírito Santo, ou seja, o avivamento, venha para vocês, porque sem o arrependimento não tem avivamento, e para que os seus pecados sejam perdoados. Amém? Então, se a gente for analisar, isso que aconteceu logo depois do dia de Pentecostes, onde que Jesus Cristo foi e deixou o seu Espírito Santo, ali começou o avivamento. O primeiro avivamento da igreja que vivemos foi a descida do Espírito Santo. E Deus, Ele quer que vivemos isso mais e mais vezes. Isso não é uma coisa que ficou só naquela época. Deus, Ele é um cara que falou no Antigo Testamento, falou no Novo Testamento e fala conosco até hoje. Ele não muda. Tudo que foi dito pelo mesmo Deus. Tudo que foi feito na Bíblia foi feito pelo mesmo Deus. E eu tenho certeza que Ele está aqui hoje querendo fazer algo na vida de vocês. Ele quer ministrar no coração de vocês, porém, eu senti a necessidade, eu estou a semana toda angustiado com arrependimento, temor a Deus, e é algo sobrenatural e vocês não sabem o que eu passei, só a minha esposa sabe o que eu passei essa semana, mas isso ficou no meu coração e eu preciso falar para vocês, o que Deus quer falar com o povo dele, o que Deus quer falar com cada um de vocês, o arrependimento, o temor a Deus, né? E como eu estava falando, o contexto histórico que vivemos hoje, que é o mundo tentando fazer com que não precisamos nos arrepender. O que o mundo implanta nos dias de hoje? Tá tudo certo, é amor. Se você gosta, está liberado, né? Assinado Satanás. Se você gosta, é lícito, assinado Satanás. É mais ou menos isso, porque nem tudo que a gente gosta é o certo, né? Tudo me convém, porém nem tudo me é lícito, né? É essa a palavra, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, ao contrário, né? Então, o mundo, ele tenta implantar o contrário. Ele tenta implantar que tudo é liberado se você quer. Tudo está de boa, né? Então, o mundo, ele faz com que a gente se desvie desse arrependimento.
Porque a partir do momento que eu escuto algo, faço parte daquilo ali, e eu começo a pensar que aquilo ali não faz mal para mim, porque as pessoas, está todo mundo participando de algo que não é de Deus. Porém, se eu acho que aquilo é certo, mas a gente sabe que não é, e a gente acaba participando, aquilo automaticamente me tira da presença de Deus. Vou tentar dar um exemplo mais fácil. A gente está numa roda de amigos e essas pessoas começaram a falar coisas de baixo calão, ou até mesmo tá difamando a imagem de Deus, está constrangendo a imagem de Deus, vamos dizer assim. A gente está numa roda de amigos e a gente começa a participar daquilo, que é a roda dos escarnecedores. Tem um trecho da palavra que fala, né? E pelo fato da gente participar daquilo e achar porque está todo mundo participando não vai ser nada de errado, ali é onde o inimigo tenta tirar a gente da presença de Deus. É quando o inimigo ele faz com que a gente vá para outro extremo, que é o extremo da morte, né? Então, Deus, Ele é um Deus que não quer que aconteça isso. Ele não quer que aconteça um mal com a gente. Ele não quer fazer com que tenhamos a morte. Pelo contrário, Ele quer que a gente tenha a vida. Porém, Deus, Ele é um Deus que nos dá o livre arbítrio. Vocês já ouviram isso? Que Deus, Ele dá o livre arbítrio para nossas vidas, para nossas escolhas, né? Porque não teria graça se Deus discriminasse tudo aquilo que a gente deveria fazer e se a gente não tivesse escolha para isso, não teria a menor graça. Então Deus, quando Ele estava criando toda a humanidade, Ele colocou um pontinho-chave lá que significava o quê? O livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que teve o livre-arbítrio e a partir do momento que por uma pessoa, como a gente viu, que foi Adão, entrou o pecado, toda a humanidade veio a presenciar a morte. Não era o plano original de Deus. Deus, Ele queria que a gente vivesse na presença dEle. Vocês não têm noção o que é viver na presença de Deus assim, face a face, como Adão vivia. Adão era a vontade de Deus. Porém, o inimigo foi lá e tirou isso dele. Tirou isso de toda a humanidade. Tirou da vida de Adão e, consequentemente, tirou de toda a humanidade, inclusive da nossa. Só que, a partir do momento que Jesus veio, Deus ele nos trouxe a salvação no qual superamudou todo o pecado, que fala um pouquinho mais aqui para frente, mas eu já vou chegar lá. Então, essa vida que a gente vê hoje, que é a graça de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, porque nós temos a salvação por um único sacrifício que foi feito, que foi Jesus. Porém, como eu falei antes, nós não podemos esquecer do Deus que falou lá no Antigo Testamento. Não podemos esquecer do Deus que falou quando Jesus estava aqui. Não podemos esquecer das palavras que foram ditas, porque, como eu falei, o Deus, Ele é o mesmo ontem, era o mesmo hoje, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Ele não volta atrás nas palavras dele. Ele permanece na sua presença, na sua palavra. O que eu quero falar com isso? Que Deus, quando Ele quer ser rígido, Ele é rígido. Quando Ele quer trazer castigo, Ele traz castigo. Às vezes pode parecer ser um pouco pesado, mas como o título fala, a morte pelo pecado, ela realmente vem. Às vezes a gente acha, né, que a vida é amor, Deus é amor e Ele é amor. Só que Deus, Ele odeia o mal. Deus, Ele odeia o pecado. Ele odeia com todas as letras do odeio, Ele odeia. E quando nós pecamos, Ele fica realmente muito entristecido. Eu creio que quando a gente peca, quando a gente faz algo de errado, Deus, Ele entra numa tristeza tão grande pela nossa atitude, que é algo que a gente não consegue explicar. Eu vou entrar em alguns trechos da Bíblia, quem quiser acompanhar, acompanhe, mas eu vou trazer alguns fatos que Deus fez lá no Antigo Testamento, que vai fazer com que tenhamos temor a Deus, né? Mas eu volto a falar, mas era no Antigo Testamento, isso não vale mais nos dias de hoje, porque a gente vive o tempo da graça. Você lembra que eu falei que o Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo amanhã, e Ele não volta atrás em nenhuma palavra? Então vamos lá. Quem quiser acompanhar, Êxodo 11,
do versículo 1 ao 6. Eita. Aqui. Vamos dar uma volta lá no Antigo Testamento, na época de quem? De Moisés. Êxodo 11, do versículo 1 ao 6. As consequências do pecado, né? Ou da maldade das pessoas. Qual que é o contexto histórico aqui? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as pragas que aconteceram no Egito, quando os israelitas estavam tentando fugir do Egito, da escravidão. Moisés, ele anuncia a 10ª praga. Foram 10 pragas que fizeram com que o rei do Egito liberasse o povo. E nessa última praga foi o ponto decisivo e foi um ponto bem forte assim, no que Deus fez através naquela nação, né? O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora digam aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo considerava Moisés um grande homem. Então Moisés já tinha um certo reconhecimento naquele momento, porque 9 pragas já tinham acontecido. O povo já estava vendo Deus se mover através de Moisés. Continuando no versículo 4. Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz, perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá os filhos mais velhos de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. É uma palavra bem forte, porque a gente vê crianças sendo mortas. Mas crianças sendo mortas por quê? Por causa do pecado, por causa da maldade que tinha no coração daquele rei. O rei, ele não queria obedecer a Deus, porque várias tentativas, Moisés ia até a presença do rei e fazia com que ele liberasse o povo dele para ir embora. Era um direito deles, eles queriam ir embora. Porém, o rei do Egito, ele não era nada harmonioso, ele não queria com que o povo fosse embora. Por causa do quê? Por causa de uma maldade no coração, ele não queria liberar aquele povo por nada. Várias outras coisas já tinham havido, plantações já tinham sido destruídas, grandes coisas Deus já tinha feito para que o rei se movimentasse a favor do povo de Israel. Porém, o rei continuava sempre negando as coisas de Deus, né? Essas crianças que morreram foi para tentar demonstrar o peso, o temor a Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe que a nossa vida que a gente vive aqui é algo passageiro, que nós temos algo a mais além daqui. Nós temos uma vida após aqui. Deus sabe disso. Só que as pessoas, elas são muito receosas quanto a isso. A gente pela nossa carne queremos viver tudo aqui como se não houvesse amanhã. Mas eu quero falar a cada um de vocês, o amanhã existe, o amanhã é real, porque Deus nos prometeu isso, está aqui na palavra. Vamos viver um amanhã no reino de Deus. Só que isso depende só de nós. Voltando um pouquinho para a palavra. A morte, através do pecado, de fazer o que é certo ou não, né? Consequências. Os filhos das pessoas no qual não respeitaram a instrução de Moisés, que era o quê? Que era sacrificar um cordeiro ou uma cabra, que tinha que ter 1 ano de vida e tal, pegar o sangue, passar em volta das vistas das portas, para que quando o espírito de morte passasse, pudesse detectar que aquela casa era uma casa que respeitava os mandamentos de Deus. E quando passava por uma casa que não respeitava, que não tinha o sinal do sangue na porta, aí sim o espírito de morte entrava e ceifava a vida do primogênito daquela família. Não só das famílias, mas sim dos animais e todos aqueles que conviviam naquela família. Então, Moisés,
ele foi um divisor de águas, porque se formos estudar toda a parte de Êxodo, Deuteronômios e tal, Moisés ele trouxe um grande avivamento de Deus, uma grande divisão entre o que é certo e o que é errado, porque até então não existia lei nenhuma. A partir de então começou a existir a lei de Moisés, né? Então Moisés ele trouxe esse grande avivamento, porém ele teve que trazer algumas notícias difíceis, né? A morte para aquelas pessoas que não obedeciam a Deus. Ao longo da história, Deus ele vem dando alguns exemplos assim para a gente ter como referência o peso do pecado nas nossas vidas. O peso do pecado, isso é para nós termos temor à palavra de Deus, porque muitas vezes a gente está no mundo, a gente está fazendo as coisas como a gente bem acha, como a gente bem entende, e deixamos a palavra de lado, e o pecado recai sobre as nossas vidas. O pecado ele realmente recai nas nossas vidas, e muitas vezes a gente morre, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque Deus, ele tenta falar conosco através de algumas formas. Ele tenta falar através das ministrações, ele tenta falar através de sonhos, ele tenta falar através de profetas. Se um profeta está falando contigo, pode ser que seja o último passo para você estar recebendo algo de Deus. Pode ser que seja o último momento onde que você vai ter realmente Deus falando com você, porque depois disso, somente você que vai saber a sua decisão, se vai ser vida ou se vai ser morte, literalmente. Aí eu falo assim, Deus ele realmente ceifou a vida daquelas crianças, ceifou. Ele trouxe morte para as famílias, e no momento em que o filho primogênito do rei foi morto, aí sim ele se movimentou para deixar o povo ir, e mesmo assim ainda foi atrás das pessoas para tentar retalhar a morte do seu primogênito. Porém Deus foi à frente, abrindo os caminhos para o povo de Israel. Deus ele foi na frente, trazendo a bênção para aquele povo. Então, ou você está do lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. O lado de Deus, ele te traz a vida. O lado do outro lado de Deus, contra a vontade de Deus, essa te traz a morte. Amém? Amém? A palavra pode ser um pouco pesada, mas ela tem que ser dita. O temor de Deus está se esfriando. Eu falo isso porque o mundo está virando uma Sodoma e Gomorra. O mundo está virando o que é por causa da falta desse temor a Deus. Muitas vezes a gente não dá atenção ao que Deus fala. Esses são pontos importantes na história da nossa humanidade. Deus ele tentou falar com as pessoas para que o mal não prevalecesse. Ele queria matar o mal pela raiz, mas as pessoas continuam fazendo o que é errado. Vamos citar o que está em Êxodo 32, uma passagem que muitos já conhecem. Êxodo 32, do versículo 7 ao 14. Quem quiser acompanhar, acompanha. Eu vou estar falando aqui também. Êxodo 32, versículo 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Eles ofereceram sacrifício, estão dizendo que esses são os deuses deles e os deuses que tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me pedir. Deus falando com Moisés, né? Não tente me pedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficastes tão irado com seu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixaste os egípcios que venham a dizer que eu tirasse o seu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faça cair sobre o seu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque, Jacó,
lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembre-se também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Então, nesse trecho aqui que a gente vê as pessoas idolatrando algo que não é o que condiz com a verdade. Quando Moisés ele estava no monte recebendo instruções para fazer a tenda sagrada, eu acredito que ele ficou muito tempo lá em cima, porque o povo estava entrando em desespero, porque Moisés ele não descia do monte. Então o povo, por necessidade, que agora entrando um pouquinho no lado da psicologia, o povo ele precisa acreditar em algo. Tem pessoas que realmente precisam acreditar em algo para poder se sentir, como que eu posso dizer, completo, né? É uma necessidade humana, e essa necessidade ela tem que ser preenchida por Deus, porque é Ele que colocou essa necessidade nos nossos corações, que precisamos acreditar em algo. Porém, quando o povo, que o próprio Deus fala que é teimoso, né? Ele fala que é teimoso no versículo 9, né? Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Então, o povo, pela sua teimosia, pela sua ignorância, eles decidiram por conta própria erguer um bezerro, um ídolo, né? Vamos dizer assim, um ídolo para eles adorar, para eles dizer que aquela coisa que eles estão vendo, palpável, que eles pegaram todos os ouros que eles tinham, derreteram e fizeram uma estátua de bezerro de ouro. Então, pela necessidade deles de ter um ídolo, de adorar algo, eles esqueceram tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles e foram pela razão, pelo momento, pelo calor do momento. Então eles adoraram esse Deus, esse falso Deus. E quando Moisés estava lá em cima do monte, Deus falou com ele e disse assim: o povo que você tirou do Egito, que eu tirei do Egito, está pecando contra mim. A primeira vontade de Deus foi ir lá e acabar com toda aquela festa. Deus ele queria descer o fogo no pessoal. Ele queria realmente dizimar aquelas pessoas e começar uma nova nação através de Moisés. Fala ali no versículo 9. Porém, Moisés ele fez o papel de intercessor. Você sabe o que é o papel de intercessor? Nada mais é do que o papel que Jesus faz hoje, faz agora, está fazendo pela gente. Moisés ele fez o papel de intercessor. Ele conversou com Deus, mudou a opinião de Deus, porque Deus ele falou de primeiro momento assim: agora não tente me impedir. Deus falando com Moisés. Vocês já imaginaram Deus falando com você audivelmente e ele ordenar algo para ti e tu tentar confrontar Deus? Porque Deus falou: não tente me impedir. Porém Moisés, pelo amor que ele tinha pelo povo, por tudo aquilo que Deus já tinha feito pela nação, por toda a história e aquilo que os egípcios iam falar também, porque para os egípcios eles iam começar a zombar de Moisés. Então, para não ter toda essa imagem ruim de Deus, Moisés foi lá e conversou com Deus com jeito. Moisés ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E Moisés conseguiu mudar o pensamento de Deus. Então, Moisés ele desceu no monte, quebrou a estátua do bezerro de ouro. Ele fez tudo para que as pessoas realmente tentassem mudar o foco deles do falso Deus e voltar o foco para o Deus verdadeiro, né? No entanto, que depois ele fala lá no versículo, deixa eu ver aqui. Só deixa eu achar o versículo. Deus ele manda separar quem estava do lado de Deus e quem não estava do lado de Deus. Então fala no versículo 26. Então ficou na entrada do acampamento e disse: Moisés ele foi para a entrada do acampamento e falou com toda aquela multidão: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chega até aqui. E nesse momento os levitas chegaram até ele, né? Os levitas
Então, esse povo, os levitas, eles foram o povo que estava com Deus naquele momento. E olha só a ordem que Deus dá. E ele disse: o Senhor Deus do povo de Israel, no versículo 27, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Homens, tirando as mulheres, as crianças, as grávidas, 3.000 homens. Então quer dizer o quê? Teve o pecado. Moisés, ele mudou o pensamento de Deus. Então quer dizer o quê? Deus, ele queria aniquilar toda aquela nação, todo aquele pessoal. Mas Deus ainda teve um pouco de compaixão e levou somente 3.000. Mas por quê? Porque teve pecado, porque teve adoração a ídolos, porque teve desespero, desobediência por parte de Deus. Moisés, ele fez o papel de intercessor. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Versículo 32. Por favor, perdoa os pecados deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do livro da vida, onde escreveste o nome dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vai e leve o meu povo para o lugar que eu mandei. O que Deus faz com aqueles que pecam contra Ele? Ele risca o nome do livro da vida. Moisés, ele se colocou numa posição muito ousada, vamos se dizer assim. Moisés, para proteger o povo, falou assim: não, espera aí, se tu queres aniquilar com todos eles mesmo, então também tira o meu nome do livro da vida, porque eu não quero fazer parte disso. Então, Moisés, eu quero falar para vocês que Moisés, ele fez o papel de intercessor. Agora eu quero trazer o que de imagem, o que Jesus faz por nós hoje. A gente entende que Jesus, ele faz o papel de intercessor nosso. Você sabia que ele é o nosso intercessor? E ele está sentado à direita do nosso Deus Pai. E um por um, cada um de vocês, por cada coisa de errada que você faz, Deus, ele intercede por você. Hoje a gente vive o tempo da graça justamente porque o maior sacrifício foi feito para que possamos viver, ter a vida em abundância, viver no reino dos céus. Porém, tem um intercessor, que é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente não dá a devida importância às coisas como devem ser dadas a importância. Vemos um Deus que castiga, que mata as pessoas que pecam contra Ele. Em nenhum momento eu estou falando que Deus é mau. Eu só estou falando que Deus, ele odeia o mal. Então, a partir do momento que tem o pecado, a gente tem um intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem e intercede por nós para que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Não tem aquele trecho que fala? Eu já vou chegar lá. Mas a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Porque se Deus, ele se lembrasse de todos os pecados que a gente faz, se isso tudo já não fosse esquecido, a ira de Deus iria cair sobre nós. E isso é sério. Isso aqui é temor a Deus. Isso é temor a Deus, porque a partir do momento que a gente está na frente do pecado, se a gente se lembrar que Deus é um Deus que castiga, a gente vai ter temor a Ele. Vocês não concordam comigo? A partir do momento que a gente está de frente com o pecado, e o pecado tenta te puxar para com Ele, tu vai se lembrar dessas palavras, porque Deus, Ele é um Deus que faz, e Ele odeia o mal, e Ele ama os que fazem o bem. Então, Moisés, ele foi intercessor para que aquele povo não morresse. E mesmo assim, Deus ainda teve que dar uma lição para aquele povo. Levou 3.000 homens, tirando as crianças, tirando as mulheres, né? Onde há o pecado, a morte, consequências. Deus odeia o mal, Ele ama quem faz o bem. Lá em Deuteronômios 30, quem quiser acompanhar, finalzinho de Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Fala assim: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou aqui dando a vocês,
e o amarem e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir. No caso ali, eles ainda estavam passando pelo deserto, eles iriam chegar na terra prometida. E Deus os abençoará, Ele lhes dará muitos descendentes. Porém, se eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia chamou o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam por muitos anos. Amém ao Senhor nosso Deus e obedeçam aos que mandam e que fiquem ligados com Ele, né? Então, amém ao Senhor nosso Deus, obedecendo, né? Obedecendo a Deus, fazendo o que Ele manda e ficarem ligados com Ele, que é o que? Em comunhão, em oração, tá ligado, tem um relacionamento com Deus. E assim viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés ele já está no final da sua carreira. Ele já estava passando o seu bastão para Josué. E ali ele estava dando a escolha para o povo dele. Deus ele estava dando a escolha para cada um que estava lá com ele. A escolha entre a vida e a morte é de vocês. Nada mais, nada menos do que isso, né? Então, quando Moisés ele já tinha declarado toda a lei dele, já tinha passado tudo isso para as pessoas, tudo aquilo que Deus tinha falado com Moisés, então no final ele falou, tudo isso que eu falei, está dito, não tem mais como voltar atrás. O que foi ouvido, não tem como voltar atrás. Agora a decisão é de vocês. Se vocês quiserem ter vida, sigam aquilo que eu fiz, aquilo que eu mandei. Agora, se não cumprirem com isso, vocês serão submissos à morte. Vocês serão entregues à morte, né? Deus, ele dá o livre-arbítrio, como falei. Porque senão não teria graça. Não teria o pecado. E a gente viveria realmente a vontade de Deus. Mas, por Deus, pela misericórdia dele, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele quer que a gente esteja com ele, porque essa seja a nossa vontade, estar com ele. Ele não quer que ninguém esteja com ele por obrigação, ele não quer que ninguém esteja com ele porque só ele determinou. Ele quer que você, no seu coração, esteja com ele, pela sua vontade, pelo seu querer. É isso que faz mover todo esse temor, todo esse amor com Deus, tudo isso se envolve nessa única palavra: obedecer e se envolver com Deus. Deus, ele quer legítimos adoradores. Às vezes eu estou brigando comigo mesmo para saber se eu estou fazendo o que é certo, o que é errado. Até trago um exemplo, né? Às vezes, não sei quem se acidentou de carro aqui, mas me lembro que a última vez que a gente bateu de carro, isso faz muitos anos, eu comecei, depois do acidente de carro, a dirigir com mais prudência. Eu comecei a dirigir com mais cautela. Eu não queria bater o carro novamente. Então, o acidente me fez ter um temor a bater novamente e fez com que eu cuidasse para que eu não batesse mais com o carro. E graças a Deus, desde então eu não bati mais o carro. Isso já faz uns 10 anos que a gente não bate mais o carro, né? Graças a Deus. E então, esse aqui é um exemplo que faz com que a gente entenda isso. Deus, ele fez essas coisas todas. Ele trouxe morte para muitas pessoas, mas para que o povo temesse, tivesse esse temor a ele, para que o povo entendesse qual que era a vontade dele, né? Ele matou muitas pessoas para que aqueles que ficaram entendessem e não pecassem mais. Foi mais ou menos isso. Eu bati o carro, eu busquei a não bater mais, porque eu tive uma consequência. Eu bati o carro, eu tive bens materiais perdidos,
E isso fez com que eu cuidasse. É a mesma coisa espiritualmente, mas como eu falei lá no começo, tem todo um espiritual passando aqui por trás e a gente não vê. E é justamente isso. A gente não vê. E é por isso que às vezes o nosso temor a Deus acaba, porque a gente não consegue ver isso. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado. Então, vendo tudo isso, a gente não tem que ir atrás de pessoas, a gente não tem que ir atrás de ídolos, nós não temos que buscar coisas pagãs. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer de nós. Ele só quer legítimos adoradores. Ele quer pessoas que estejam com Ele. É muito simples e muito difícil ao mesmo tempo, porque o mundo tenta nos puxar de volta, né? Um pouco antes, em Deuteronômio 28, quem quiser acompanhar depois ali, quem quiser ler, fala sobre os benefícios e os malefícios. Os benefícios para quem busca e segue os caminhos de Deus, e os malefícios para quem faz o mal, para quem busca a morte. Deuteronômio 28, quem quiser acompanhar depois lá. Então, o ser humano, ele necessita acreditar em algo. Acredite em Jesus. Acredite em Deus. Ele quer fazer o melhor, Ele quer ter uma vida com você, uma vida de relacionamento, uma vida de oração, porque a partir do momento que nós oramos e nós buscamos a Deus, nós estamos conectados, assim como fala a palavra, estejam conectados, fala ali no versículo 20, né? Estejam ligados com Ele, Moisés falando, ligados em oração, comunhão com Deus, ligados. Estejam ligados. Nossa vida no nosso secreto, na nossa casa, no nosso cantinho de oração, se arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus, porque Ele dá perdão a nós, porque o verdadeiro sacrifício foi feito, foi Jesus. Ele já morreu pela minha vida, pela sua vida. Jesus, Ele foi o verdadeiro sacrifício, para que possamos viver uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de graça, na presença de Deus. Jesus, Ele trouxe isso para as nossas vidas. Voltando lá para Romanos 5, do versículo 16 em diante, fala assim: e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, que foi lá em Gênesis, quando Eva fez o que não era certo, que era comer do fruto proibido. Esse foi o primeiro pecado. E Adão, ele levou todo o peso do pecado, porque ele era o cabeça, ele que falava o que era certo, o que é errado naquele local. Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de exatamente nada disso, porque nós pecamos e nós muitas vezes entristecemos a Deus. A palavra que está falando, nós não merecemos o perdão. Porém, é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imagem, graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou a todos os seres humanos, assim também só um ato de salvação, que vai nos libertar de todos, que lhes dá a vida, que é Jesus se sacrificando por nós e trazendo a vida a todos nós. E assim como os muitos seres humanos se tornarão pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Ou em muitas traduções, aonde que teve o pecado, superabundou a graça, por meio de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus
superabundou o pecado. O pecado veio através de um homem, e através de um homem também vai embora. Por isso que a importância de nós reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque é Ele que nos traz essa salvação. Ninguém mais traz essa salvação. Ninguém mais. Somente Jesus. E muitas vezes a gente fica cego ao que o mundo fala. Não entendemos o que é o certo e o que é errado. Entendemos que Jesus Cristo é um cara que veio, morreu e ponto. Não damos a devida importância para que Jesus fez na minha vida, na vida de vocês, para que possamos ter a vida eterna, a vida verdadeira. Que é assim como Jesus fala, né? Temos direito de filho com Deus. Jesus, Ele abriu essa porta aqui para que possamos entrar. Jesus, hoje, Ele é o nosso intercessor. Lamentações 3, do 22 ao 24. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Essa é a palavra de Lamentações que fala onde a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Como eu falei, o que seria de nós sem essa misericórdia de Deus? Vocês já imaginaram se Deus não perdoasse nossos pecados? Aquilo ia se acumulando, e como a palavra fala no versículo 16 ali de Romanos 5, nós não somos merecedores de nada. Resumindo, todos nós morreríamos pelos nossos pecados. Todos nós morreríamos por causa daquilo que a gente fez, porque todos nós somos pecadores. E a graça disso está em reconhecer isso, entregar isso diante de Deus, que Ele vai esquecer somente, ponto final. Ele joga no mar do esquecimento e nada mais é lembrado. Porque Deus, Ele não guarda mágoa. Deus, Ele não guarda os pecados que fizemos. Às vezes a gente fica trazendo isso porque o inimigo coloca isso na nossa cabeça. O inimigo traz à tona aquilo que a gente fez. Deus não condena a gente por um pecado antigo que a gente já pediu perdão. Deus, Ele não condena. Quem fica te julgando é Satanás, com pensamentos lá atrás, com pecados que você já fez. E muitas vezes só precisa fechar lacunas, entregar diante de Deus, pedir perdão. Toda essa palavra que eu estou falando se resume a uma: ter temor a Deus. Temor é a palavra-chave de hoje. Porque sem temor não tem arrependimento. Porque se eu não temo a Deus, para que eu vou me arrepender? Muitas vezes a gente vê os ateus, né? Eu não acredito em Deus. Consequentemente, eles não têm arrependimento. Tudo que eles fazem porque eles acham que é certo. Então para eles não tem pecado. Consequentemente também não tem morte. Mas eles acham que tudo acaba aqui, que não vai ter nada depois daqui. Tolo eles que a gente está aqui na nossa loucura, né? Para eles a gente é louco. Mas como eu falei na última vez que eu ministrei, eu quero ser louco de estar aqui ministrando uma verdade, ministrando a palavra de Deus. Eu quero ser louco de falar que Deus, Ele castiga, mas Ele também te dá perdão. Eu quero ser louco de falar que Deus, Ele entregou seu único filho para que Ele não precisasse mais matar ninguém. Mas Deus é o mesmo antes, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo lá na frente. E o entristecimento que Ele sente quando a gente peca é o mesmo. A única diferença é que agora a gente tem Jesus para interceder por nós. Temos Jesus para estar lá fazendo o papel como Moisés fez, de estar clamando pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Então quando eu falo que é muito sério o que a gente pensa a respeito de Deus, que nós pensamos a respeito de Jesus, é muito sério. Devemos colocar cada um no seu lugar. Deus, Ele é quem comanda. Se Deus determina a morte vem. Se Deus determina a vida vem. Jesus Cristo, Ele veio, Ele fez os milagres. Ele demonstrou ser o Filho de Deus. E Ele venceu a morte, ressuscitou, está sentado ao lado de Deus intercedendo pelas nossas vidas, até que o fim dos tempos chegue, até que Ele retorne para esse plano e mostre para toda a humanidade o peso da sua glória, aquilo que Ele realmente é.
A gente entende que de tempos em tempos o amor na humanidade vem se esfriando. Não é clichê isso. Nós vemos os dias passando, várias pessoas sendo mortas, falta de amor, guerras. Vocês não acham que isso é sinal de fim dos tempos? Onde o amor está se esfriando em toda a nação? E qual vai ser a nossa posição perante a Deus? Nós vamos simplesmente sentar na igreja, bater o ponto e voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Deus, Ele é um Deus que merece reconhecimento. Deus, Ele é um Deus que odeia o mal, Ele só quer ver o bem. Ele quer fazer o bem na tua vida. Só basta nós decidimos o que fala lá em Deuteronômio 30. É nós que decidimos se vamos seguir o caminho da vida ou se vamos seguir o caminho da morte. Amém? Quero que fique em pé a igreja. Quero terminar a ministração, mas eu quero que vocês vão para casa e meditem sobre o temor a Deus. Deus, Ele não quer fazer o mal para ninguém, pelo contrário, Ele quer fazer o bem, Ele quer te dar um futuro, Ele quer te dar um caminho. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele escreve uma história, um futuro para cada um de nós. Só basta a gente decidir se a gente vai seguir o caminho ou se a gente vai se desviar do caminho. Só basta nós decidirmos se vamos seguir o caminho da vida ou o caminho da morte. Amém?